Eu quero desejar um feliz sábado para cada um de vocês. Que o amor de Deus, a graça de Jesus estejam na vida de cada um de nós, neste santo dia do Senhor. E nesse momento nós iremos recapitular aquilo que tivemos a oportunidade de estudar durante essa semana. O título da lição foi Possibilidades Imediatas. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11, que diz o seguinte: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Sabiam que existem inúmeras formas de servir a Deus? Deus nos chamou para servir. E o mesmo Deus que nos chamou, Ele nos capacita, Ele que nos capacita, Ele envia aonde quer que Ele determinar. E o mesmo Deus que nos envia para servir, Ele também nos acompanha no serviço. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então a lição desta semana pôde trazer um pouquinho para nós a respeito dos dons. Todos nós conhecemos, dentro do estudo das ciências naturais, o corpo humano, o nosso corpo humano. E nós vimos que ele é bem dividido. Existem os órgãos responsáveis pela respiração, os órgãos responsáveis pela circulação do sangue e demais nutrientes. Temos as células que fazem parte dos tecidos do corpo humano, cada célula com a sua função. E dentro de cada célula também existem pequenos órgãos, onde cada um também tem a sua função. Olha só como são as coisas. Nós podemos comparar o corpo humano com a igreja. Vocês veem que o corpo humano não é formado apenas de pulmões. O corpo humano não é formado apenas dos olhos. O corpo humano não é formado apenas das mãos. Existem vários órgãos no nosso corpo e cada um tem a sua função. Nós, como igreja, como membros desse corpo onde Cristo Jesus é a cabeça, Cristo Jesus é o cabeça, nós também temos as nossas funções. Nós somos diferentes. Cada um de nós temos o nosso dom ou os nossos dons. E esses dons são utilizados única e exclusivamente para o trabalho do Senhor, para a obra missionária a qual Deus nos chamou. E aí a lição dessa semana trouxe algumas coisas interessantes a respeito, mostrando, que nós somos diferentes, temos diferentes dons, mas nisso nós somos unidos, no serviço, no chamado, à obra, para testemunhar. A lição fala que todos os dons são necessários. Nós temos o exemplo lá, como eu já falei, do corpo humano. Cada órgão tem a sua particularidade. Cada dom que Deus dá aos seus filhos tem a sua particularidade também. Os dons são diversos, mas o Espírito que conduz os dons, cada dom, é o mesmo. É o Espírito Santo do Senhor quem guia, quem capacita a cada um de nós para executar esses dons no serviço do Senhor. E uma coisa interessante que a lição trouxe é que até aqueles dons que a gente desconsidera, esses são importantes também. Cada dom tem a sua importância. Até os órgãos do nosso corpo humano, as células que estão escondidas, que a gente nem vê, são importantes para o funcionamento, para a fisiologia do corpo. Assim também, os dons que nós consideramos insignificantes, não damos muita importância, também são de extrema importância no serviço e na obra do Senhor. Uma outra questão que a lição trouxe é que Deus é o doador de todos os dons. É Ele quem concede. Nada vem de nós mesmos, mas todos os dons quem concede é Deus, através, claro, da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo, que quem capacita e instrui para que a gente execute os nossos dons. E além do mais, não podemos nos achar superiores com relação aos nossos irmãos, digamos.
A gente não pode se vangloriar por ter certo dom e outro irmão não ter. Isso é um pecado, isso é um erro muito grande. Se eu tenho um dom, ou dois, ou três, louvado seja o Senhor. Se eu tiver apenas um, louvado seja o Senhor também, porque Ele me concedeu. Me concedeu uma responsabilidade, um dom para usar na sua causa. Para usar na sua causa. Uma outra coisa, nós podemos unir. A Bíblia fala de Marcos, capítulo 13, verso 34, a parábola do proprietário que deixou a casa aos cuidados dos seus empregados, com a parábola dos talentos, lá de Mateus capítulo 25, do verso 14 a 30. Se não me falha a memória, a lição fala mais para frente a respeito desse texto. Deus é o proprietário da casa, nós somos os empregados. Na parábola dos talentos, aquele senhor, o senhor daquela casa, fez uma viagem durante muito tempo e deixou seus empregados com responsabilidades. A um confiou 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro empregado confiou apenas 1. O que recebeu 5 foi negociar e ganhou mais 5. O que tinha 2 negociou e ganhou mais 2. Porém, aquele 1 que recebeu 1 talento só achou que não era digno, achou que aquele talento não tinha serventia nenhuma. Resolveu o quê? Enterrar. E é isso que muitos de nós fazemos muitas vezes. Nós achamos que o nosso talento, o nosso dom que Deus nos deu é insignificante e a gente acaba deixando ele de lado, deixando ele no cantinho. O livro Conselho sobre Mordomia tem um capítulo específico falando a respeito das responsabilidades sobre esse empregado aqui, esse servo que recebeu um talento. Eu recomendo você, meu querido irmão, minha querida irmã, não me lembro agora o capítulo, mas está no livro Conselho sobre Mordomia, um capítulo à parte, falando sobre as responsabilidades desse servo que recebeu um talento. Fica a dica de leitura do Espírito de Profecia. Então, a gente vê que Deus ele capacita a todos os dons. Ele concede, ele capacita. Uma outra coisa também que a lição traz é que para a gente receber o batismo do Espírito Santo, tanto falamos no batismo do Espírito Santo, a gente precisa se arrepender. A gente precisa passar por um processo de conversão diária. Sabemos que a conversão não é de um dia para o outro. É um processo contínuo. A santificação também é um processo diário. Dia após dia nós buscamos a santificação. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo constante, dia após dia a gente vai crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Jesus e crescendo também em santificação. Uma outra característica é que muitos de nós às vezes nos perguntamos, mas Senhor, qual é o nosso dom? Muitos podem achar, eu não tenho dom, não tenho talento para nada. Muitos de nós pensamos assim. Mas a Bíblia fala que todos nós recebemos dons. Todos nós fomos capacitados, estamos sendo capacitados e orientados a executar, a colocar em prática os nossos dons. Se você acha que não tem nenhum dom, esteja em oração com o Senhor, busque ao Senhor em oração, para que você possa, com o passar dos dias, com o passar do tempo, descobrir qual é o seu dom ou quais os dons que Deus te concedeu. Ninguém fica sem responsabilidade na vinha do Senhor. Todos nós somos chamados a testemunhar. Todos nós somos chamados a trabalhar para Deus. Não tem aquela música que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor? É esse o chamado que Deus faz a gente, para que a gente trabalhe não para os homens, mas para a salvação de homens, salvação de almas, mas que tudo isso glorifique e exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê em Efésios capítulo 4, no verso 11, a lição traz esse texto, que ele concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas,
outros para mestres. Ninguém fica de fora disso aí. Todos nós, como já falei e torno a repetir, todos nós temos as nossas responsabilidades. E quando a gente coloca o nosso dom em prática, a gente ganha mais. Nós só temos a ganhar, nós crescemos espiritualmente, a gente se desenvolve e a gente descobre outros dons que a gente não tinha descobrido a priori, vamos dizer assim. E Deus está disposto a capacitar a sua igreja constantemente. A gente precisa se converter, se arrepender, buscar ao Senhor em oração, buscar o batismo do Espírito Santo dia após dia, que eu tenho a plena certeza de que Deus ele está disposto a abençoar e edificar a sua igreja na sua graça e no seu conhecimento. Só basta a gente pedir, só basta a gente se unir em oração, unir em um só propósito, porque assim como na igreja primitiva, Deus ele derramou o seu Espírito de uma maneira poderosa. Sabemos muito bem o relato de Pedro, da história de Pedro. 3.000 almas batizadas depois de um sermão. Deus quer também fazer o mesmo com a nossa igreja. Deus quer nos preparar, nos santificar, derramar a chuva serôdia, que o Espírito de Profecia fala muito bem, a Bíblia também fala muito bem. Assim como aconteceu lá na igreja primitiva, os discípulos estavam unidos, perseveravam unânimes em oração, buscavam ao Senhor. Deus quer também fazer essa obra transformadora na vida da sua igreja. E é por isso que Ele nos capacita com os dons. Se você ainda não descobriu o seu dom, peça ao Senhor orientação e sabedoria, que eu tenho a plena certeza de que Deus ele irá te dar iluminação, orientação e como usar o dom que você tem para a honra e glória dele e para salvar almas. E um último ponto para a gente encerrar aqui a nossa recapitulação, eu quero trazer aqui um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 282. Na parte de sexta-feira você pode acompanhar. E diz assim: a todos é dada uma obra a fazer pelo Mestre. A cada um de seus servos são concedidos dons especiais ou talentos. A um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Cada servo tem algum legado pelo qual é responsável, e os vários legados são proporcionais às nossas várias habilidades. Distribuindo seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera retorno correspondente. Olha só o chamado do Espírito de Profecia para a gente testemunhar. A parábola dos talentos deixa bem claro que se a gente enterrar os nossos talentos, vamos colher alguma consequência disso aí. Mas que nós façamos como os outros 2 servos, que saiamos para negociar, que saiamos para multiplicar, para colocar em prática os dons que Deus nos deu. Deus está chamando você e a mim para trabalhar para Ele. Que essa seja a sua oração a cada dia. Senhor, eu quero trabalhar para Ti. Quero buscar almas para o Teu reino. Quero ganhar almas para encher as fileiras das mansões celestiais. Que Deus assim te abençoe, meu querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Que você a cada dia seja iluminado e batizado pelo Santo Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe.